a todos os colegas presentes nessa videoconferência que o conteúdo, as imagens e os sons registrados e captados neste evento serão gravados, com o consentimento das palestrantes, para posterior divulgação e ou reprodução. A permanência dos presentes nesta videoconferência, na qualidade de participantes, implica na autorização da gravação realizada oficialmente pelo ESIP. Outras gravações ou registros realizados por qualquer pessoa sem a devida autorização são absolutamente vedados, assim como são vedados os envios de e-mails ou postagens na internet envolvendo o conteúdo desta atividade. Atenciosamente, coordenação do ESIP. Então, agora, oficialmente, né, pessoal, boa noite a todos, eu sou a Larissa Urich, coordenadora-geral do ESIP, e desejo, assim, que todos, né, sejam bem-vindas, bem-vindos a esse evento que é o evento de abertura do nosso semestre letivo. Um semestre muito interessante, marcado, entre outros eventos, pela nossa festa, em homenagem aos 30 anos da instituição, e pela nossa jornada científica, os ecos do infantil, da criança que nasce à que permanece no adulto. Assim, nossa aula inaugural ganha mais um atrativo. Ela também é uma atividade pré-jornada, que tem como tema a continuidade do self. E é com grande alegria e com desejo de escutá-las que passo a palavra às nossas queridas convidadas. Patrícia Lago é psiquiatra, psicanalista pela SPPA, docente e supervisora convidada do ESIP. Sheila Borowski é psicóloga, docente, supervisora e sócio-fundadora do ESIP. Bem-vindas! A nossa combinação, então, é que a Patrícia e a Sheila começam com a explanação e depois a gente abre, né, para o público. Não estamos te ouvindo, Patrícia. Então, Sheila, tu quer explicar como é que nós vamos funcionar? O que nós combinamos? A Sheila também está no silencioso. Ai, a gente fica se atrapalhando com essas coisas, né? Então, Patrícia, antes de tu chegar, alguém me chamou de estrela, eu digo, então estamos aguardando o sol, que é a Patrícia, né? E com isso eu já disse alguma coisa, né, Patrícia? A gente combinou assim, a Patrícia fez uma apresentação, muito linda, por sinal, a gente combinou de dividir o tempo, um tempo maior para a Patrícia, pela apresentação, e ela vai trazer alguns autores, e depois eu vou complementar com outros dois autores, né? E eu não tenho esse dom da Patrícia, pelo menos não ainda, de fazer todas essas lâminas maravilhosas, então eu vou usar a moda antiga, tá? Eu vou falar para vocês, enfim, depois vocês vão ver, mas é isso. E depois que a gente, então, fizer a nossa apresentação, né, da nossa contribuição, a Larissa vai abrir o espaço para trocas, né, perguntas, comentários. Acho que é isso, né? Então, tá bom, pessoal. Eu posso compartilhar minha tela aqui, Larissa? Pode sim, Patrícia. Tela inteira, uma janela, vamos ver. Aquele momento tecnológico, assim, né? Aqui diz que não posso compartilhar. Ah, será Eu te que mandei tem uma que... mensagem no WhatsApp, se tu conseguir me mandar, eu apresento. Tá bom. Então, só um minutinho. Essas gurias nos salvam, né? Sim. É verdade. Tá aqui, acho que já chegou a mensagem.
Poxa, eu achei que eu ia poder compartilhar, senão eu teria enviado antes, mas tudo bem. Enviei. Enviei, estou de volta aqui. Então, em seguida... Bom, pessoal, então uma boa noite de novo, um prazer estar aqui. Vamos tentar aproveitar esse nosso tempo. A ideia, então, é nós falarmos sobre a continuidade do self. Eu vou falar muito brevemente a respeito do que é o self, porque eu sei que temos alunos aí de vários graus de conhecimento, e depois buscar dar uma ideia, vamos dizer, nesses mais de 100 anos de psicanálise, nós temos contribuição de diversos autores na compreensão de como o sujeito se estrutura, de como o self se estrutura. Então, a ideia é eu compartilhar com vocês a teoria implícita que existe para mim, né? Essa síntese de autores que informam a minha prática, porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai tendo contato com diferentes autores, e quando a gente encontra o paciente na sala de análise, alguns autores nos acompanham e nós evocamos esses autores, eles nos ajudam a compreender o paciente que está ali e o seu sofrimento e buscar ajudá-lo. Então, na próxima, a continuidade do self. Eu vou começar lendo esse pequeno trechinho de uma crônica da Cláudia Laetano na Zero Hora dessa semana, que ela escreveu sobre tornar-se adulto. E ela, então, conta que ela não sabe se essa é uma experiência muito comum, mas ela lembra exatamente o momento em que ela se deu conta de que já era uma mulher adulta. Ela tinha 24 anos quando isso aconteceu. A seguinte, aí ela conclui a crônica, né? Com o tempo, a gente percebe que a maturidade para ser mãe é como todas as outras, um trabalho em progresso. Ao contrário do que eu acreditava aos 24 anos, adultos nunca ficam totalmente prontos. Todos os dias, até o fim dos tempos, nos sentimos um pouco crianças, um pouco adolescentes, um pouco velhos. E essa é a beleza da coisa toda. Então, eu achei muito bonito como ela traz essa ideia da continuidade do self, né? E de como tudo que nos constituiu segue presente em nós, e ao mesmo tempo ela também mostra como esse self vai se constituindo, porque ela conta como em algum momento ela se deu conta, ela tomou consciência, e isso passou a ser representado, se acrescentou na autoimagem dela uma noção, opa, eu agora sou adulta. Numa narrativa contínua a respeito de quem ela própria é, que ela vai constituindo. A próxima. Então, eu enfatizei este trabalho em progresso. A próxima. Então, o que é o self? Eu peguei uma definição bem simples e clara da Marion Minerva, nossa convidada para a jornada, né? Em que self, ela diz que é um conjunto de representações ou imago de si mesma. A próxima. Então, a próxima. Então, esse termo, ele nos ajuda a discriminar a noção do eu como uma instância psíquica, que é o ego, do eu como a própria pessoa, o self, como a noção de si mesmo. Tá? A próxima. Então, vocês reparem que nessa definição da Marion Minerva, tem um termo que é conjunto de representações, que é um termo central no nosso assunto. A próxima.
Então, representar é o termo que o Freud utilizou, as representações coisa, as representações palavra, como a forma como ia se constituindo o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, através de representações. Depois de Freud, outros termos, né? A representação foi o termo que seguiu sendo usado mais pela escola freudiana. Os kleinianos e a escola pós-kleiniana tende a utilizar o termo simbolização, simbolizar, mas o propósito é mais ou menos o mesmo. Com Bion surgiu o transformar, e mais recentemente também com Bion, com Ogden, com o ferro, o termo que tem se utilizado é o sonhar. Mas todos eles querem dizer o mesmo, né? E é tão fundamental essa atividade da mente que o Cassirer, ele chega a propor que, em vez do Homo sapiens, a nossa espécie deveria se chamar Homo simbólicos. Tal o caráter central da nossa transformação num ser humano. E o que vem a ser esta representação? Uma das formas de tornar isso um pouco mais concreto é recorrer a essa ideia. Nós temos aqui o trigo, né? Que é um elemento, vamos dizer, bruto, que para o Bion seria um elemento beta, né? Que não serve para nos alimentar. A gente não consegue se alimentar do grão de trigo. Mas, se nós transformamos em farinha, bom, aí a gente já pode ter diversos usos e transformar essa farinha em alimentos que servem para nos alimentar, para nos nutrir e para nos desenvolver e nos tornarmos quem nós somos. Nesse caso aí concreto do trigo e da farinha e do pão, com alimento para o corpo. O Bion vai dizer aqui para a mente seriam as representações, e o Bion vai colocar uma ênfase no caráter da verdade como sendo o alimento para a mente. Essa imagem do trigo, da farinha e do pão, alguns autores utilizam o ferro, a própria Marion, e um outro francês que eu não lembro agora. Próxima? Então, o que diz o Ogden? Né? Que sonhar é o processo através do qual nós atribuímos um significado simbólico, pessoal, à nossa experiência vivida. E neste sentido, nós sonhamos a nós mesmos e também as outras pessoas à nossa volta, dando-lhes existência. Então, é esse processo de representar, de sonhar, de fazer criar uma transformação narrativa a respeito da nossa experiência e do que vai derivando uma noção de nós mesmos. Na próxima? Eu coloquei aqui o Freud, porque essa imagem que eu escolhi para representar o sonhar, eu depois me dei conta que ela é uma imagem que alude muito ao pensamento do Freud, que o Freud, ele desenvolveu uma teoria do intrapsíquico, do sujeito às voltas com as suas pulsões, com as suas emoções. Né? E aqui tem um sujeito sozinho se elevando a partir do seu sonho, das representações que vai criando. A próxima? Mas, com todos os autores pós-freudianos, eles fizeram esse importante acréscimo às concepções freudianas, que é o papel do objeto. Né? Então, todas as correntes pós-freudianas, elas dão uma ênfase, como um complemento que preserva tudo que o Freud construiu em relação ao que se passa dentro de cada um, mas com um acréscimo, dando o devido papel ou dando uma ênfase. E aqui nessa figura do Botero, tem essa enorme mãe
que envolve, alimenta e que está ali participando da construção inicial das bases do que vai ser o bebê e o sujeito que está ali se construindo. E a mãe vai dar, então, segundo os novos autores, as duas próximas. Vem aí o Winnicott e o Bion, né? Mas isso não se restringe ao Winnicott e o Bion, mesmo nos freudianos contemporâneos, essa ideia de que, no início, esse processo de representação, esse processo de transformar os elementos brutos da nossa experiência em material psíquico, em algo que possa ser pensado e que possa constituir o nosso psiquismo, no início esse papel é feito pelos nossos objetos primários, pelos pais. A próxima. Então, em especial, o Winnicott, que é um dos autores que deu ênfase a esse conceito de self, né? A noção do self, o Winnicott, ele descreve o self como um potencial herdado, como se fosse uma semente, que para emergir necessita da experiência vivida na relação com o outro, colocando então uma ênfase aí ao papel do objeto, né? E o próximo, em decorrência disso, o Winnicott descreve a possibilidade de se desenvolver não apenas o verdadeiro self, que seria, vamos dizer, a plena expressão do potencial da semente de cada um de nós, na medida em que encontre um meio ambiente facilitador, que para o Winnicott e para esses autores é a mãe, mas também existe a possibilidade de se desenvolver um falso self, na medida em que, em vez do desenvolvimento se dá plenamente ou predominantemente a partir do potencial da semente, que esta árvorezinha se desenvolva muito influenciada e para se adaptar a um ambiente que não se adapte a ele, né, ou a ela. Próxima. Então, eu me lembrei aqui de uma poesia do Quintana, que é da primeira vez em que me assassinaram. E ele diz, da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. E eu sempre penso que isso representa a poesia segue, né? Falando que resta algo do verdadeiro self que não se entrega, né? Mas me parece uma bela representação de uma vivência de não ter encontrado um meio ambiente acolhedor que permite se desenvolver a sua própria natureza e que fala em assassinato de aspectos do self verdadeiro, que é um tema que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que o Ogden retoma. A próxima. Então, eu coloquei aqui duas árvores, né? Foi muito mais fácil achar uma imagem de uma árvore plenamente desenvolvida, aquela ali era a forma que a semente, né, que estava contida na semente, e bem mais difícil achar uma árvore, mas eu acho que essa expressa aí como essa árvore está alterada pelo impacto do encontro com o outro, vamos dizer assim, com o ambiente, né? Ela parece ter sofrido algum trauma ali, mas também ela se entortou, mas ela está ali, né? Tá existindo da forma que foi possível num contexto que parece ter sido bastante adverso. E o mesmo ocorre conosco, né? Com esse encontro que às vezes é mais feliz com o que vem de nós mesmos, porque às vezes em nós a semente também vem com alguns problemas, né? Algumas falhas, e com o ambiente principalmente representado pelos pais. A próxima. Então,
Eu gostaria de passar muito brevemente por esses autores, que é Freud, Klein, Winnicott, Bion, Green, Ogden, Mahler, Meltzer e Erickson. Acho que Winnicott e Mahler, a Sheila vai falar, então eu vou tentar passar rapidinho, talvez eu pule alguns para poder chegar lá no final. Então vamos começar com Freud. E essa imagem desse escultor, do Alexander Milov, que é um ucraniano. Vocês vão ver depois, tem uma escultura dele bem mais conhecida, mas eu achei que ela evoca essa ideia de uma construção a partir do bebê e da criança que continua vivo ali dentro. Próximo. Então, Freud. Freud, como se sabe, ele descreve o desenvolvimento centrado aqui nas fases da libido, e aí a construção do psiquismo vai se dando pela criação das representações coisa, palavra, o pensamento primário, secundário, e disso vai derivar, enfim, inconsciente, consciente, segunda tópica, tudo isso animado pela pulsão de vida e pulsão de morte, fazendo com que o indivíduo se organize, se desenvolva, gerando neurose, psicose ou perversão. O Freud, o principal mecanismo de toda a descrição do Freud é a repressão, né? É o que cria o inconsciente. E é muito genial a contribuição do Freud, e eu vou destacar aqui os pontos de fixação da libido, que pode se fixar, como sabemos todos, em cada um desses estágios. E aí, vamos dizer, aquela árvorezinha, quando se tornar uma árvore adulta, a gente vai, quando chega no consultório, a gente vê que tem ali um comportamento marcadamente oral, ou fálico, ou qualquer um desses, né? E o Freud percebeu isso na questão dos pontos de fixação da libido, como que entortando o desenvolvimento da árvore, né? Um outro termo bem importante é o da ressignificação, o aprecu, né? Que faz com que o tempo, o nosso tempo, o tempo da nossa mente, ele não seja um tempo linear. O Green vai falar num tempo fragmentado, porque uma parte nossa se desenvolveu de uma forma, uma parte da árvore cresceu plenamente, uma outra ficou atrofiada, então ficou fixada numa dessas fases, funcionando de acordo com uma lógica própria, que é o que o Freud descreve nessa imagem tão interessante e não tão conhecida dos fueros, que está lá na carta 52, que é quando ele descreve que determinadas, no desenvolvimento de um país, vamos dizer que construam novas estradas e a estrada não passa por uma determinada cidadezinha. Alguns anos após, passados algumas décadas, se nós chegarmos nessa cidadezinha que ficou desconectada do restante das rodovias, claro que hoje ela teria que ficar desconectada também da internet, né? Mas vamos dizer, esse povoado que ficou desconectado do trânsito das outras cidades, se a gente voltar lá, nós vamos encontrar lá uma língua que se falava naquele momento da desconexão, as leis que eram próprias naquele momento. Essa cidade ela vai estar como que parada no tempo. E assim o Freud descreve o que ocorre quando há falhas na transcrição de uma etapa dessas para outra, gerando esses pontos de fixação. Então, assim o Freud, como eu estou descrevendo, entende o desenvolvimento do sujeito, do self. Vamos adiante? Então, com a Klein eu vou passar muito brevemente, eu já disse que ela deu uma ênfase aos objetos, criou a teoria das relações de objeto, e ela descreveu não aquelas
ela não nega, mas ela acrescenta e ela põe uma total ênfase na estruturação da posição esquizoparanoide, mais primitiva, e da posição depressiva, com toda a característica de relações de objeto, de ansiedade, de defesas que caracterizam essas diferentes posições, construindo aí um mundo interno povoado de objetos internos. Um aspecto do desenvolvimento também é a questão de passar da equação simbólica para a noção de símbolo, que é um símbolo mais evoluído, né? E da relação de objetos parciais para totais. Em todo esse processo, o elemento fundamental, que lá no Freud era a questão do princípio do prazer e desprazer, aqui a Melanie fala na tolerância à dor mental, que é um conceito que se tornou muito importante. E os mecanismos de defesa, que também vão ser bastante importantes, é que ela trouxe a identificação projetiva e a clivagem. Próximo. Então, sobre o Winnicott, eu não vou deixar a Sheila que vai nos trazer, né? Mas ele descreve o desenvolvimento mais ou menos nesses termos, colocando aí os requisitos necessários para a mãe. É a primeira vez, é a primeira teoria do desenvolvimento que diz que não se trata apenas do desenvolvimento do bebê ou do sujeito, mas do par ou da dupla mãe-bebê. Próximo. Então, chegamos no Bion. Tá? O Bion, ele descreve o desenvolvimento emocional, ele faz como uma metáfora com o aparelho digestivo, que eu acho muito útil isso, né? Então, a mente se desenvolve pelo processamento, pela digestão das experiências emocionais. Aquilo que eu falei do trigo e da farinha e do pão, né? Então, então ele vai falar na comunicação do bebê para a mãe, através da identificação projetiva. Ele vai falar na função alfa materna, que tem a possibilidade de transformar os elementos beta, que são o equivalente ao trigo, em elementos alfa, que são o equivalente à farinha ou mesmo ao pão. Né? Junto com o Winnicott, dá uma relevância fundamental para um aspecto da mãe, que é a capacidade de reverir, que depois vai ser também a capacidade de reverir nossa, do terapeuta, né? Nessa capacidade de fazer transformações dos elementos brutos em elementos transformados que vão construir o inconsciente e o consciente. E o Bion, ele também agrega que não é um desenvolvimento linear, que a gente vai da posição esquizoparanoide para a depressiva e pronto. Ele nos diz que ao longo do desenvolvimento, ao longo de toda a vida, a gente vai estar oscilando entre essas duas posições, né? E ele também descreve algo importante, que é o equivalente, né? uma outra versão dos fueros do Freud, mas aqui se referindo a aspectos clivados como a parte psicótica da personalidade. O próximo? Eu coloquei aqui o André Green, porque eu coloquei aqui ele faz uma atualização, vamos dizer, do Freud, das teorias, das concepções freudianas, mas com o acréscimo desses e de outros autores franceses, principalmente, né? Mas, então, o Green, ele coloca ênfase no par pulsão-objeto. Ele mantém tudo que o Freud disse em termos do desenvolvimento do sujeito a partir da pulsão, mas colocando o objeto como o revelador da pulsão e também como tendo esta função
de integrar e de atenuar o impacto da pulsão de morte, integrá-la com a pulsão de vida, fazendo com que ela predomine, fazendo então esta função da pulsão de vida, que ele descreve como essencialmente de ligação, e aí ele propõe que a pulsão de vida tem essa função objetalizante de nos ligar aos objetos e à vida, e a pulsão de morte, o contrário, o desligamento do objeto, né? E ele, enfim, descreve outras angústias mais primitivas também, e esta possibilidade de um desenvolvimento que não é necessariamente neurótico ou psicótico, mas que é fronteiriço, ou as estruturas não neuróticas, que é um outro destino que pode ter do desenvolvimento aí do self, né? A próxima. Então, do Ogden. Do Ogden eu vou ressaltar aqui a intersubjetividade e a posição autista contígua, que o Ogden descreve como antecedendo a posição esquizoparanoide, e que então ele propõe que que nós oscilamos o tempo todo entre essas três posições mentais, vamos dizer assim, né? E ele também atribui ao inconsciente essa função de significar as experiências, sonhar as experiências, né? E também esta função da busca da verdade, que com o Bion aprendemos que é o alimento principal para a mente. E o Ogden, ele diz que nem sempre nós conseguimos processar as experiências emocionais, todos esses autores dizem. Em Ogden, isso vai ter o nome de sonhos não sonhados, gritos interrompidos, vidas não vividas, né? Que quando aspectos do self não podem se desenvolver, como naquela árvore empobrecida, entortada, isso vai se manifestar como um aspecto desvitalizado que nós vamos perceber também no contato com o paciente, a vivacidade ou a falta de vivacidade. A próxima. A Mahler com a Sheila, vamos adiante. Bom, o Meltzer, eu vou falar apenas para mencionar, porque esses autores todos, eles falam, o Freud, naquelas fases iniciais, e os outros falam num sentido geral, de como nós vamos lidando com as circunstâncias internas e externas, e processando, metabolizando, alfabetizando, como diz o Antonino Ferro. O Meltzer, ele faz uma contribuição específica para o período do adolescente, que é bem interessante e que pode nos ajudar quando a gente está às voltas com um self que está na adolescência, ou que permaneceu num desses 4 ambientes, onde que o primeiro é da família. O Meltzer diz que eles todos devem, vamos dizer assim, que o adolescente deve transitar, porque a cada um desses ambientes corresponde um modo de funcionamento, sendo na família um modo mais infantil, no mundo adulto é como se fosse um pseudo-adulto, no mundo adolescente é o mais apropriado, e o isolamento é um adolescente que não está bem se ele fica predominantemente neste modo, né? Então, é uma contribuição do Meltzer para esse período. E, por adiante, e o único autor, vamos dizer, que se dedica a aspectos específicos de fases posteriores à adolescência é o Erikson, que se notabilizou, um autor americano da psicologia do ego, né? Então ele descreveu os 8 estágios do desenvolvimento do ego, e ele, os 3 últimos estágios, que é adulto jovem, adulto e maturidade, ele descreve o estágio e a crise psicossocial correspondente. Então, o Erikson, ele descreve
as ansiedades e as tarefas próprias dessa etapa, né? Que aqui do adulto jovem é a intimidade, é poder se acasalar, desenvolver relações íntimas como adulto, sem perder a sua identidade, né? Ou permanecer isolado, né? E depois, o adulto não jovem é a questão da generatividade, de poder produzir, de poder se sentir útil, usar suas capacidades, ou não conseguir fazer isso, e de transmitir também às próximas gerações, né? E na última etapa, em que se vislumbra, se tudo dá certo, é só nessa etapa que se vislumbra o fim da vida, é a questão da integridade de ego, de poder conviver e ter uma noção de si, da vida que levou, e uma razoável satisfação com o que foi possível fazer com a sua vida, ou um desespero e um medo da morte e uma amargura, né? Se as etapas anteriores não levaram a poder chegar nesse momento desta forma mais integrada. Então, o próximo, que está expresso nessa conhecida frase do Winnicott, que diz: ó Deus, queira eu estar vivo na hora da minha morte. Quer dizer, é a ideia da vitalidade e de poder estar presente e vivendo plenamente as suas circunstâncias, independente de elas sejam melhores ou piores, mas, enfim, estar vivo, presente e podendo processar aquilo. A próxima e última. Eu acho que tem mais uma, eu vou pular essa do Guimarães Rosa, e vamos direto para o Fernando Pessoa, com que eu encerro, que o Fernando Pessoa, aqui está a escultura mais conhecida do Alexander Milov, que é Love, que mostra aqui né, um self adulto e o self e o infantil querendo ali trocar, né, e representando a permanência de uma chama de vida, de relação, né. Então, diz o Fernando Pessoa, a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. E eu pensei em encerrar com essa poesia do Fernando Pessoa, porque os pacientes que nos chegam, em alguma medida, representam essa criança que ficou lá atrás e que chora, e que nós temos que ajudar o adulto a poder voltar a se encontrar com ela, se integrar para poder usar plenamente as suas capacidades e se entender, se elaborar os seus traumas. A próxima. Muito obrigada, e com isso eu encerro. Obrigada. Sheila, tudo contigo. Bah, que responsa. Bom, vamos lá. Então, como a Patrícia já referiu, né, eu fiquei de trazer uma contribuição a partir das ideias de Winnicott e da Margaret Mahler. Vocês vão ter que, lamentavelmente, me aguentar sem imagem, porque eu já falei, né, que eu sou zero à esquerda nisso. Mas vou tentar, assim, ser mais claro possível para tornar mais interessante a escuta de vocês. O que eu pensei para trazer, não exatamente as ideias, porque achei que seria muito pouco tempo, né, para passar por cima, assim. Então, eu pensei que talvez pudesse ser mais útil, ao invés de eu trazer um exemplo clínico, como eu pensei, um exemplo brevíssimo, né, de como uma criança que a gente está vendo hoje, atendendo num consultório, por exemplo, como essa criança, a gente pode ver nesta criança
o adulto que poderá vir a ser se não houver qualquer interferência saudável na vida dessa criança, né? Então, eu estava pensando nisso, no nosso tema, que é a continuidade do self. Então, eu pensei, ninguém como o melhor exemplo do que o próprio Winnicott e a própria Mahler. Então, é assim que eu pensei em trazer para vocês. Então, breves dados biográficos de ambos, só para vocês contextualizarem, né, o que eu vou falar. Comecei pela Margaret Mahler. A Margaret Mahler, claro que essas informações que eu vou dar é muito mais para contextualizar, porque é provável que a maioria de vocês já saibam disso. Ela nasceu na Hungria, em 1897. Ela foi pediatra inicialmente, depois psiquiatra e finalmente psicanalista. Ela foi pediatra na Alemanha, ela estudou na faculdade de Munique, lá ela se saiu muito bem como pediatra, teve inclusive convites para participar como professora e tal. Mas depois ela foi para Viena, onde ela se especializou em psiquiatria, e nesse interim todo, nesse meio tempo, como ela era judia, ela sofria, e toda a família dela, perseguição, né, antissemita, né, nazista. A mãe dela acabou morrendo em Auschwitz, naquele campo de concentração. O pai, não tive notícia, eu procurei para saber, ele morreu antes, parece que não foi em campo de concentração. A vida dela foi, assim, muito infeliz toda a vida pessoal dela. Quando criança, a relação com a mãe era distante, porque ela tinha uma irmã que a mãe endeusava, achava linda, enfeitava, era maravilhosa, e ela, Mahler, era a imbecil, era feia, era a boba, e o pai tinha uma relação amorosa com ela, mas como ele queria ter tido um filho, ele só incentivou nela os aspectos masculinos. Inclusive, ele às vezes dizia que ela parecia um menino, né? Então, é uma pessoa assim que foi se constituindo com toda essa influência, né, de uma relação tanto com a mãe como com o pai bastante distorcida, né? Verdadeiro self aí não tinha muito espaço. E depois com a perseguição nazista, que ela fugia, né, de uma cidade para outra, acabou em Londres, ela conseguiu, assim como Freud, né, conseguiu com a Marie Bonaparte, né, que foi que conseguiu para o Freud a passagem lá para fugir, ela também conseguiu com uma princesa, parece que indiana, alguma coisa assim, mas enfim, ela conseguiu fugir para Londres, e em Londres ela não se sentiu muito bem aceita, ela tinha uma influência muito grande do Ferenczi, ela não aceitava o que ela dizia como uma conduta terapêutica muito rígida da psicanálise da época. Ela achava que tinha que ser mais amistoso, enfim, ela tinha as broncas dela com essa abordagem, e ela não foi muito aceita, ela não se sentiu bem lá, ainda ela acabou migrando para Nova York, onde ela ficou até ela falecer em 1985. Com 88 anos. E lá em Nova York, ela encontrou um belo espaço, um acolhimento em universidade, ela pôde fazer pesquisas, e ela disse que, no final da vida, ela disse que se sentiu muito orgulhosa, porque ela treinou muitos psicanalistas de criança famosos lá, né, bem-sucedidos. Então, essa é a Margaret Mahler. Ela fez a primeira análise dela com a Helene Deutsch, e a Helene Deutsch diagnosticou com melancolia paranoide, e concluiu, a Helene Deutsch concluiu que a Mahler era daquele grupo que o Freud considerava inanalisável, não era analisável, e acabou rejeitando a Mahler na Sociedade de Viena, né, no Instituto de Viena e na Sociedade de Viena. Então, a Margaret Mahler passou a vida sempre sendo empurrada, até que em Nova York, então, ela conseguiu. O casamento dela foi um desastre também.
ela considerava que tinha sido para tentar resolver alguma coisa que ela não resolveu com o casamento, né? Enfim, então, quando ela consegue em Nova York tranquilidade, acolhimento para trabalhar, ela começa a desenvolver um trabalho riquíssimo, muito rico, e a preocupação dela sempre foi entender como que as crianças, porque ela trabalhou com muito psicótico, né? Qual é a diferença mesmo de uma criança saudável e uma criança psicótica, né? Então, ela se ocupou muito em estudar a relação das mães e bebês. Bom, para resumir, foi aí que ela acabou criando a teoria que se chama simbiose-individuação, ou separação, individuação, isso depende, mas a teoria da simbiose, que vai da separação e individuação. Então, a Mahler é considerada uma autora, vamos dizer assim, que ela não está ligada nem a um grupo de psicologia do ego, nem a Freud, nem a um outro grupo, é como se ela tivesse, assim, a sua própria posição, mas ela foi muito fiel à teoria freudiana, porque ela fez toda uma integração. Ela descreveu as etapas desse processo da separação e individuação, já vou falar sobre isso, ela descreveu essas etapas, incluindo o que acontece no desenvolvimento instintivo, em cada etapa, como que os instintos vão se desenvolvendo. Então, ela entendeu que a ênfase da constituição psíquica não era no desenvolvimento instintivo, mas na qualidade da simbiose para que esse desenvolvimento instintivo aconteça da melhor forma. Então, essa integração é muito interessante e bem importante, e ela não é uma autora, assim, no nosso meio tão referida, mas se vocês observarem nos textos, de modo geral, ela quase sempre aparece nas bibliografias, né? Alô? Eu pensei que tivesse alguém fazendo uma pergunta. Bom, o que eu queria, então, ainda completar sobre a Mahler é que ela entendia, assim, que quando nasce um bebê, ele simplesmente não é ninguém, vamos dizer assim, né? Mas para ele vir a ser alguém, ele precisa de um ego auxiliar, de um parceiro protetor que dará para ele as condições para que ele possa, então, se desenvolver a partir dos seus atributos inatos, né? Sua constituição. Então, nesse processo, que ele obedece algumas etapas, né? Que culmina mais ou menos lá pelo 3º ano de vida, quando a criança, então, estaria diferenciado, o eu e o não eu, e capaz de incluir um terceiro na vida dela, que é onde entra, então, a etapa edípica, né? Ela, então, demonstra, através disso, que como é que o bebê, ele emerge, porque ela usa esse termo. A mãe não forma o bebê, ela propicia recursos para que o bebê emerja, né? Ela não falou em verdadeiro self, mas a gente pode entender que corresponde a isso, né? Então, que dessa fusão simbiótica vai emergir, né, uma pessoa em direção a uma existência como indivíduo uno, singular e autônomo. E as funções maternas são se oferecer como objeto simbiótico, ou seja, a mãe que abre mão de grande parte dos seus interesses pessoais para poder se oferecer como esse objeto simbiótico. Ela é uma parceira protetora dessas dotações inatas do bebê. Percebo, ela não protege o bebê do mundo, coisa assim, não, ela protege o bebê das suas, os seus, aquilo de que ela adotar, os seus atributos inatos, precisam ser protegidos para que eles emerjam, né? Como a Patrícia mostrou ali nas árvores, ou seja, aquela semente terá que
emergir como uma árvore de acordo com aquilo que ela foi inatamente dotada, né? Bom, então a mãe é um ego auxiliar também, porque o ego do bebê é considerado por ela como indiferenciado, o bebê não sabe que ele existe, existe mãe, existe mundo, né? Então, ela é um ego... E ela tem, então, uma identificação, ela deve se identificar com as necessidades desse bebê para poder exercer bem esse papel de ego auxiliar. Então, isso sobre a Mahler. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Winnicott e depois eu quero fazer uma relação entre um e o outro naquilo que eu disse para vocês como exemplos. Eu sou a chata aqui. A gente é 7:55. Então, tu pode ir fazendo um fechamento para a gente poder abrir para as questões? Fiquei pela metade. Ah, nós vamos ficar aqui, né, sedentos. Ai, pois é. Não, eu me preparei para uns 15 minutos, mas o que eu vou dizer? Então, o que eu vou dizer? Vou tentar, assim, fazer em 5 minutos, então? Ou não? Não, nem 5? Sim, sim, e aí a gente abre. O Winnicott, por sua vez, teve uma infância feliz, né? Uma pessoa que soube e teve oportunidade de viver com prazer a vida e tal. E ele se ocupou, principalmente, na importância do ambiente real, assim como a Mahler, só que numa outra ótica, né? O Winnicott também se ocupou muito com essa relação, essa inter-relação de um bebê que nasce com o ambiente onde ele nasce. É uma inter-relação, né? Então, o Winnicott também não se prendeu ao desenvolvimento pulsional para se ocupar e entender o que acontece por aí. É uma pena, né? Mas, enfim, o que eu vou dizer? Ele também entendia que o bebê vem já com uma dotação inata e que ele já começa a existir no útero da mãe. O seu verdadeiro self não surge quando ele nasce. O seu verdadeiro self já está acontecendo dentro do útero da mãe, porque o Winnicott foi um pediatra por 40 anos e um pediatra tremendamente interessado, apaixonado pelo seu trabalho, ele observava muito as mães e os bebês, então, por isso que ele dava tanta importância ao meio, né, porque ele observava a diferença que fazia isso. Então, o que ele falava que esse ambiente, né, eu fico com pena de não poder dizer tudo, mas enfim, que esse ambiente que primeiramente é representado pela mãe, depois se estende, né, ao pai, à família, etc, etc, e que no final tem a cultura por trás, que ele diz que nada disso está dissociado, ao contrário, ele até representa como círculos, né, é um todo, e que então esse ambiente, ele pode favorecer uma continuidade do ser, ou ao contrário, né? Pode perturbar e atrofiar essa continuidade do ser. E coisas interessantes, assim, eu realmente vou ter que parar, mas não vou colocar o resto, mas que eu acho tão interessante do Winnicott é que ele nos fala que o ambiente, ele vai sempre ser importante e vai influenciar a nossa vida até a morte. Claro que com importância decrescente, né? Para o bebê é uma dependência absoluta, e nós não temos essa dependência absoluta, mas a gente vai continuar sendo quem nós somos e nos transformando sempre, continuamente, em relação ao ambiente onde nós estamos. Eu acho isso fantástico, porque isso tem a ver com o título da nossa jornada, e eu posso ainda ler uma frasezinha dele? Pode sim, Sheila. Pois é. Eu também, assim como a Patrícia colocou ali, terminou praticamente com o Winnicott, né, com a frase dele. Eu acho fantástico isso aqui, ó. Essa frase dele num texto, tá? Venha ao mundo com criatividade, crie o mundo. É apenas o que você cria o que possui significado para você. Então, isso seria a expressão do verdadeiro self. A pessoa que não consegue criar, ela
vai organizando falsas estruturações de self, né? Então, na criatividade está praticamente assim a essência da saúde do verdadeiro self. Eu só queria complementar, a Patrícia apresentou, né, sobre o conceito de self, que quem apresentou esse conceito foi o Hartmann, né? Dessa forma, assim, como um todo integrado, e o Winnicott acrescentou a esse self que ele tem necessariamente dois aspectos, que é o verdadeiro e o falso, e que ninguém escapa de ter falsos selves, e que, ao longo da nossa vida, o que vai definir a nossa maior saúde ou menos saúde, enfim, vão ser exatamente as porções, vamos dizer assim, né? Em que cada pessoa predomina mais ou menos falsos e verdadeiros selves. Então, eu só queria esclarecer isso, porque há muita confusão, às vezes, com a ideia de self, de Winnicott e ambiente, e a ideia de simbiose para Mahler. Há muita coincidência que eu ia apresentar para vocês, muitos pontos em comuns entre os dois, mas é importante que a gente não confunda, né? Porque a teoria da Mahler é uma teoria observacional, ela não é uma teoria metapsicológica. Então, e o da Winnicott também não é, mas ele partiu da metapsicologia, né? Então, tem alguns conceitos que são diferentes, mas tem muitos pontos em comum, que é principalmente assim, a mãe é primeiro ambiente do bebê, e o ambiente é fundamental na constituição, né, desse self que deverá emergir aí. Então, era isso, né, porque acabou meu tempo. Não, olha a nossa pretensão, né, com essas duas convidadas, né, que tem toda essa bagagem, e a gente fazendo esse passeio teórico, se em 1 hora a gente ia poder dar conta disso, né? Então, a gente ficou assim, né, podendo acompanhar vocês nessa trajetória, e vai ficar esse gostinho de quero mais, né? Tá certo. Que é bem o tempero para a nossa jornada, né? Sendo assim, essa pré-jornada. Pessoal, eu vou abrir aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, trazer alguma questão. Eu sei que o nosso tempo, né, o tempo combinado ele já está esgotado, mas quem quiser ficar um pouquinho mais e trazer alguma questão, algum comentário, a gente aqui aproveita, então. Suzana? Sem som? Mesmo com som, eu estou com dificuldade de falar que eu estou rouca. Olha aqui, gente. Maravilhoso essa síntese assim, que vocês fizeram em tão pouquinho tempo, né? Eu acho que as 2 próximas aulas inaugural vai ser uma só com a Patrícia e uma só com a Sheila. Ótimo, Suzana, ótimo. Com esse gostinho de ter mais, porque nós fomos juntar 2 loiras, lindas, competentes, né, com esse baita conhecimento em 1 hora aqui que nós ia querer, né? Só querer ficar com vontade de ouvir mais vocês. Foi maravilhoso. E o chat aqui, o pessoal todo comentando, elogiando, achando muito rico, né? Então, né, é isso, né? Foi essa aula para, de fato, inaugurar o nosso semestre e ser essa pré-jornada. Um estímulo para continuarmos na jornada, conversando e discutindo sobre essa tarefa. E claro que nós, assim, demos pinceladas sobre um pouco de tudo, toda essa complexidade que é a nossa área de estudo, de conhecimento. Então, eu vou deixar com vocês duas para dar, assim, uma despedida, meninas, e a gente ir fechando. Eu vou me despedir bem brevemente, agradecendo muitíssimo, achei muito interessante esse tema e louca para que chegue a jornada para que a gente possa se encontrar pessoalmente e poder trocar mais sobre esse tema com os convidados lá, e agradecer o convite aí, né? Eu que dizer, né, como anfitriã aqui junto, né, fico muito feliz e honrada de estar com a Patrícia,
E que pena, né, a gente não tivesse mais tempo. A gente até imaginava, né, que o tempo seria pouco para um desafio desse tão grande. Mas, quem sabe na jornada eu vou ter oportunidade de dizer para vocês por que eu pensei no Winnicott e na Mahler como exemplo da teoria deles. Ou a gente vai fazer uma segunda pré-jornada, né, para já ir. Olha, e ficou bem representado, Sheila, no esforço que a Mahler teve que fazer a partir de alguns aspectos dela, como, por exemplo, o fato de ser judia, né, que deu trabalho para ela, mas estava lá uma semente poderosa que pôde lidar com essas adversidades, e mesmo assim estamos aqui não falando sobre tantos que foram aceitos naquelas instituições naquela época e que foram considerados analisáveis pelos recursos que então existiam, e ela enfrentou todas essas dificuldades, nos ajudou a construir um ambiente mais acolhedor para os nossos pacientes, enfim, reconhecendo a diversidade de plantas que nós somos, né? É verdade. Olha, ali alguém levantou a mão. Que eu fiquei pensando, a Sheila contando a história da Mahler, e eu só fiquei pensando o quanto provavelmente, né, talvez fosse uma pessoa LGBT e que nunca pôde se assumir, talvez até por isso ter sido considerada não analisável na época, né, e aí eu fiquei pensando o quanto hoje em dia talvez fosse diferente. Mas isso é do... Ela até que não, ela teve alguns amantes e alguns homens interessados nela, e ela também. Foi só a minha imaginação, então. Mas não sei, certamente... às vezes a pessoa é homossexual e casa também, né? Porque a sociedade impõe. Não, mas certamente o nosso divã ele já foi mais de procusto, né? Porque todo mundo tinha que ter o mesmo tamanho, enfim. E vem sendo um esforço coletivo, vamos dizer, do nosso self psicanalítico ampliado, enfim, de ir podendo processar sementes mais diversas e poder compreender, né? Mas então tá, pessoal, eu agradeço em nome do ESIP a presença de todos, né, de todas, e um agradecimento especial para as nossas convidadas, então, a Patrícia e a Sheila, que, né, nos deixaram, assim, super empolgados, né, para a nossa jornada. Um grande abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, Patrícia, tchau para vocês. Obrigada.